De bola, então, meus queridos e minhas queridas, tenham todos uma ótima manhã, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais. Muito bom ver a presença de cada um de vocês, os que já me conhecem e os que também não me conhecem, que eu acredito que aqui seja a maioria. Então, muito que bom. Vamos lá. O meu nome é Henrique Paes, eu sou professor de psicanálise e psicanalista clínico, tá? Eu sou formado em psicanálise pela Escola de Psicanálise Estrutural, do professor Arthur Mendes. Dou aulas lá no seminário de psicanálise, que é uma psicanálise mais lacaniana, freudiana. Sou também professor e coordenador do Espaço Asas, que é uma escola de psicanálise que nós oferecemos um curso de formação, e também aqui professor, né, como se fosse uma questão mais autônoma, dando as aulas no canal de YouTube, Instagram, que acho que muitos de vocês acabam me conhecendo por isso, tá? O Thiago pediu para que eu fizesse uma apresentação um pouco mais sofisticada, porque da outra vez, quando fui apresentar, eu falei que eu sou professor psicanalista, as pessoas ficaram meio assim, né? Então, essa é brevemente minha formação. Eu também tenho formação em relações internacionais, mas aí é de um outro Henrique, de uma outra história, que acabou conhecendo a psicanálise meio disso, meio que sem querer, enfim. E, bom, hoje, né, nós nos encontramos para falar de um tema, né, vamos colocar assim, que é da ordem do dia, um tema que todo mundo fala um pouco, e acho que por muito falarem, talvez poucos saibam, ou quando vão falar, falam de uma forma um tanto quanto, não digo muito irresponsável, mas vamos dizer assim, sem muito fundamento, vamos colocar, e que não tem problema nenhum, porque o senso comum é livre para falar qualquer besteira que pode, é muito bom, a gente fala, depois reproduz. Mas hoje, nós, como estudiosos, você que já é da área da psicanálise, você que estuda, você que não caiu aqui, igual uma aluna aqui que eu sei que caiu aqui do nada, fique à vontade, porque a Maria Isabel, que bom vê-la aqui, legal saber que você está aqui também. Nós vamos aqui, passo a passo, entender um pouco mais sobre o que é isso, narcisismo, se todo mundo é narcisista. Eu gosto muito de observar, eu acho que eu falei isso em algum lugar na rede social, que é muito fácil a gente ver, e não tem problema nenhum, não está errado, né, quando faz essa classificação, de chamar de, eu tive uma mãe narcisista, um pai narcisista, e aí a vida foi, né, difícil, não tenho dúvida que tenha sido mesmo, mas é interessante porque o tema narcisismo, esse conceito, que vem desde a filosofia, desde o mito grego, Narciso, aquela coisa toda, ele é utilizado hoje, muitas vezes, no discurso, né, para classificar uma pessoa ou outra, né? Então, eu tive uma mãe que era assim, eu tenho um irmão que é assim, eu tenho uma pessoa que é assim. E a psicanálise freudiana e posteriormente lacaniana vai ter uma reserva muito grande quanto isso e vai dizer, calma, alto lá, essa classificação aí de nomear uma ou duas pessoas apenas como narcisista, ela é um tanto quanto equivocada, ela é, vamos colocar assim, inclusive muito narcísica, tá? O Daniel já pergunta, vai ter alguma indicação de livro sobre o assunto? Vai ter, Daniel, inclusive, bom, já começo aqui indicando, tá? Que para quem gostar e quiser saber, tem esse livrinho aqui do Freud, que é o que eu uso basicamente, tá? Para colocar na aula, que é Introdução ao Narcisismo. Vou colocar aqui para vocês, ó. Quem quiser, né? Quem já foi estudioso da área ou quiser saber, Introdução ao Narcisismo, segundo Freud, que é o volume 12 da Companhia das Letras, tá? Quem quiser ler para a Companhia das Letras, tem em qualquer outro lugar. Também em Mago e assim segue, que é o que eu utilizo geralmente para fazer, que é a parte inicial, né? Vamos lá, então, né? Começando do início, para a gente saber, e ao longo aqui da aula eu vou comentando, e depois eu deixo aqui espaço para perguntas, assim segue. Primeira coisa de tudo, narcisismo não é um conceito que a psicanálise cria, tá? Então, não vem ali do nosso querido Sigmund Freud. Narcisismo é um conceito criado pela psicologia, para os que são psicólogos, inclusive ontem fiquei sabendo que foi dia do psicólogo, né? Então, aqui os meus parabéns a todo profissional da psicologia. O conceito foi criado por um psicólogo alemão chamado Paul Nackler, né? Mais ou menos ali no datado de 1899. Foi contemporâneo a Freud. Então, quem for ler um pouco sobre narcisismo sempre vai saber dessa história. Então, o narcisismo vem da psicologia. E o narcisismo do Paul Nackler, ali, da primeira ordem da psicologia, tinha um entendimento de que ele seria uma certa complementação ao que seria o egoísmo humano, né? Então, é muito fácil nós pensarmos narcisismo como uma coisa que complementa, ou que está alinhado ao egoísmo, né? Se eu fazer qualquer uma pergunta para vocês, o que é um narcisista,
facilmente vocês associarão alguém que só pensa em si, alguém que não liga para ninguém, ou, né, aquela coisa toda, se ama demais, uma coisa assim. E nós vamos falar muito hoje sobre esse discurso que eu acho muito interessante do se amar, eu tenho que me amar, isso também é bastante interessante para se pensar. Enfim, o Freud, ele utiliza essa ideia inicial, como, né, um estudioso também da área, mas ele vai fazer uma complementação um pouco diferente. Olha o que o Freud vai entender. Ele coloca de antemão o seguinte, meus caros: o narcisismo não é uma coisa que que só uma ou outra pessoa tem. O narcisismo é fruto de um desenvolvimento de qualquer ser humano. Quer dizer o seguinte: se você chegou onde chegou aqui agora, com a idade que você tem, você passou por um processo de narcisismo. Invariavelmente, todo mundo vai passar por isso, tá? Inicia-se nossa primeira infância e vai se desenvolvendo. Ou seja, o narcisismo, ele é uma desenvoltura, um desenvolvimento do que nós vamos chamar de eu, tá? E a ideia que eu vou trabalhar de eu com vocês, essa coisa que você chama de você, eu quero que vocês pensem a seguinte definição: eu, né, ou ego, é a imagem que eu tenho de mim. É aquilo que eu acho que eu sou. É aquilo que eu me apresento. Por exemplo, eu cheguei aqui para vocês e apresentei, né? É o que eu acho que eu sou, mediante alguma coisa que eu entendo que eu fiz para alguém. Sou professor de psicanálise, psicanalista clínica, assim segue. Certo? Então, o eu é uma imagem que eu tenho de mim, que inicialmente vocês vão trabalhar com isso, a gente vai aprofundando ao longo da aula, e que o narcisismo vai ser uma coisa que vai nascer com esse eu e vai se desenvolvendo. O que o Freud observou, né, ao estudar, ao observar, enfim, os seres humanos de uma forma geral? Ele observou o seguinte: todos nós, enquanto, né, bebês ali na primeira infância, nós, de antemão, ou se você já, evidentemente, já passou dessa idade, tem alguém, um sobrinho, um filho, você pode perceber, nós encontramos uma habilidade incrível de nos proporcionar prazer, tá? Essa ideia de se proporcionar prazer, em psicanálise, vamos chamar de autoerotismo, né? O que é o autoerotismo? O autoerotismo é um processo na qual uma criança, né, um bebê, pega um dia o seu dedo, coloca na sua boca e começa a fazer o processo de sucção. Quando o bebê começa a sugar o seu dedo, ele percebe que ele tem um prazer incrível ao sugar um dedo, sugar outro, o outro, e assim segue. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bebê descobre uma coisa que eu e você depois podemos perder na vida adulta e a gente vai querer encontrar de volta. Eu sozinho consigo me dar prazer. Essa é a primeira ideia. O autoerotismo é isso, né? Auto para si, erotismo, certo? Então, o bebê descobre que ele consegue se dar prazer, né? Ele coloca o dedo na boca, ele coloca as coisas na boca, ele tem aquelas primeiras sensações erógenas, primeiras sensações do corpo. Perfeito. Então, esse é o início de um narcisismo. O Freud vai continuar dizendo o seguinte: bom, o bebê começa assim e, de antemão, né, assim, a mãe, o pai, os cuidadores vão dando objetos para essa criança. Dão uma bola, dão uma boneca, dão uma roupa, dão um cachorro, dão alguma coisa. Daí a criança também descobre, né, sem saber muito, de que ela consegue obter prazer em objetos que não estão nela. Podemos pensar isso em objetos externos, a bola, os objetos em si servem. Então, já mais ou menos ali dos seus 5 anos de idade, você já descobriu uma coisa que vai ser resultado, que vai ser a fonte de praticamente todos os conflitos da sua vida. Serei eu alguém que vou dedicar a minha vida para obter prazer sozinho ou vou obter prazer com os objetos? E aqui, objetos em psicanálise se enquadra também o que nós vamos chamar de outra pessoa, tá? Então, o que nós percebemos? Nós temos esse desenvolvimento inicial, né? O primeiro processo de si para si, né? Do que te dá o prazer, depois para os objetos e também para as outras pessoas. De antemão, nós temos um grande dilema, que é uma dificuldade, e é uma pergunta que eu e você fazemos diariamente, nós temos que responder diariamente. Ora aprendemos para um lado, ora aprendemos para o outro. O que eu tenho que fazer para obter prazer? Ou se você quiser mudar a palavra para associar um pouco mais o que se diz por aí, o que é necessário para fazer para eu ter a tal da felicidade? A felicidade é uma coisa que se encontra sozinho, a felicidade é uma coisa que se encontra no outro, nos objetos, e assim vai. Se você faz essa pergunta, é porque você passou por esse processo de desenvolvimento narcísico. Então, a primeira definição de narcisismo que eu quero que vocês trabalhem comigo, à luz dessa questão do que é a imagem de si, da relação autoerótica, do objeto, é que o narcisismo é tudo aquilo que envolve o eu. Tudo, sem exceção. Professor, se tudo aquilo que envolve o eu,
e o eu está em tudo, né? Quer dizer que todo mundo é narcisista? Perfeito. Então, essa ideia de que, olha, eu conheci uma pessoa que era narcisista, ou a outra pessoa era e eu não, isso é uma defesa, né, bastante infantilizada de alguém que não quer reconhecer alguma coisa, tá? Evidente que possa ter, sim, níveis de narcisismo, né? A pessoa pode ser hipernarcisista, tudo bem, não discordo disso. Agora, não existe essa questão de que uma pessoa é narcisista e outra não. Todo mundo é alguma medida. Para você ter noção, eu não sei o quanto está claro, mas se não, espero que fique ao longo da aula. Se você parar para pensar no teu sofrimento, tá? Cada um aqui tem o seu sofrimento, tem a sua vida particular, enfim. Pense em qualquer sofrimento que vocês têm ou vocês já tiveram. Eu não sei qual seja ele. Eu não sei qual a história, não sei qual o fundamento, eu não sei se ele envolve outras pessoas, objetos e assim. Eu só sei que esse problema que você tem, ou esse sintoma, esse sofrimento que você tem, é fruto do seu narcisismo. Professor, por quê? Porque não tem como você sofrer por alguma coisa que não existe em você. Não tem como. Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Eu acho que eu dei isso aula em algum lugar, não me lembro onde. Vamos lá. Vocês sabem o que está acontecendo na Líbia agora? Na Líbia, não no Afeganistão. Na Líbia. Eu vou imaginar que não. Alguém acordou hoje, sábado de manhã, e chorou compulsivamente porque sabe que na Líbia é um dos países mais pobres do mundo, que atravessa guerras desde o século passado? Eu acredito que não. Por que você não chorou com a Líbia, com o Estado da Líbia? E às vezes você pode ter chorado com o Estado do Afeganistão, ou você pode ter chorado quando você vê algum morador de rua perto da sua casa, ou quando você vê algum amigo seu que está em tristeza, ou algum famoso que você gosta que morre e você fica triste. Porque todas essas questões que eu falei, há uma coisa chamada em psicanálise de laço. Laço, que se vocês preferirem, chamamos de laço libidinal. O que é um laço libidinal, professor? Laço libidinal é tudo aquilo que eu me envolvo com o outro e que eu não quero me separar. Eu tenho um laço. Por isso, quando eu perco esse laço, eu sofro. Quando essa pessoa se distancia de mim, quando eu brigo, quando eu perco o objeto e assim segue. Então, o que a gente percebe? A raiz do sofrimento humano, o motivo em especial por que você sofre do que você sofre, está intimamente ligado ao narcisismo. Veja vocês, vou dar mais alguns exemplos. Autoestima, né, que é um tema que nós falamos muito, homens e mulheres sofrem com isso, procura-se, enfim, mudar de corpo, uns não conseguem e tudo mais. O que é interessante pensar na autoestima? É impossível, tá? E para os obsessivos de plantão aqui, como eu sempre brinco, é impossível você dizer que você quer emagrecer, ou que você quer engordar, ou que você quer ficar forte, para provar para você mesmo. É legal dizer isso, eu também digo, que legal, mas é mentira. Ninguém faz isso. Ninguém faz nada para o outro. Olha só. Ninguém faz nada para o outro. Em si. Não tem como. Ah, professora, então um gesto caridoso é o quê? É um gesto caridoso que você fez porque existia uma coisa em você. E que você fez por causa de uma ideia religiosa, talvez. Você fez por uma ideia social. Você fez por uma questão familiar. Não importa. Então, assim, como eu sempre falo, inclusive para quem está me conhecendo a psicanálise, possivelmente, professor, o que, que eu ganho em estudar psicanálise, né? Olha, eu não sei se você fica mais inteligente, eu não sei se você fica mais interessante, eu sei que você perde uma certa ingenuidade, né? Porque não tem como, e, bom, quando a gente estuda e escuta seres humanos, né, já que a gente faz isso o dia inteiro, perceber que as ações humanas, elas são desprovidas de narcisismo. Não tem como. Até você ajudar alguém na rua com todo o amor, com toda a solidez, com toda a gentileza do mundo, é alguma coisa que envolve o seu eu. Por quê? Mas, professor, por que isso ocorre? Porque você não ajuda todo mundo todo dia. Tem gente que você não ajuda. Já viram esse caso? Eu gosto muito de um caso que eu vi esses dias que era assim. A, a, a pessoa estava andando acho que na Avenida Paulista, e aí a Avenida Paulista aqui, para quem não sabe, São Paulo, Avenida famosa, e tem muitos moradores de ruas e tal. Aí a pessoa falou assim, teve dois moradores de ruas que vieram pedir, né, esmola, uma coisa assim. Um morador de rua foi extremamente gentil, fez, né, chamou atenção, a pessoa foi e deu uma grana. O outro, em seguida, foi um pouco mais grosseiro, só pediu dinheiro, a pessoa não deu. Sabe o que essa pessoa falou? Ah, não, mas eu também não vou dar para quem não é educado. Olha só, o gesto dela
Não tem nada a ver com fazer bem para o próximo, com ajudar a vida. Ela deu para quem ela se identificou. Para quem ela não se identificou, ela não ajudou. Então, você não ajuda quem você não se identifica. Você não tem interesse, né? Você não passa na sua cabeça. Se você pensa no que você pensa no seu dia, você faz o que você faz no seu dia, se você destina a sua libido para alguma coisa, é porque te interessa. Automaticamente, por exclusão, se você não pensa, se você não vê, não te interessa. Ah, professor, eu terminei um relacionamento, mas eu tenho certeza que eu superei. Tá, você fica investigando a pessoa nas redes sociais? Meu amigo, se você para tempo, vai atrás, destina tempo e libido, existe isso em você. Não tem como. É por isso que para todo qualquer narcisista, que chamamos eu e você, a coisa que mais dói na experiência humana é o que nós vamos chamar de indiferença. Indiferença, em algum lugar, é pior até que a rejeição. Porque a rejeição, ela envolve troca de palavras, ela envolve troca de gestos, né? Eu te rejeito, eu falo com palavras que eu não te quero mais, e aí você pode ter uma ideia disso e vai sofrer. A indiferença, ela é a ausência de palavra, ela é a ausência de gesto. E isso, para um bom neurótico, narcisista, dói horrores. Como diz o Oscar Wilde, né? Pior do que não falarem mal de mim é não falarem nada. Então, o que o Freud descobre, elabora e explica para a gente, e eu agora explico para vocês? Que a nossa vida, né, independente do que você faz da vida, o que você queira, ela está fundamentalmente guiada por esse conflito. Alguma coisa que eu quero fazer para mim e que me dê prazer, e alguma coisa que esteja relacionada com outros objetos, mas que me dê prazer também. Eu quero dizer o seguinte, eu estou dando aula agora por causa do meu narcisismo, vocês estão aqui me escutando por causa do narcisismo de vocês. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Bom, espero que essa ideia inicial já tenha ficado claro. Se assim o é, se todo mundo é narcisista e a gente vai transitar entre essa questão do objeto para si e para o outro, o Freud vai ter umas elaborações bem interessantes e curiosas quando ele observa as pessoas. Veja vocês. Ele vai observar o seguinte. Nós, né, a gente vai desenvolvendo, vira adolescente, jovem e tudo mais, nós temos uma coisa, dois conceitos, né, que em psicanálise é importante que a gente saiba, eu vou escrever para vocês, chamado eu ideal e ideal do eu. Ó, dois conceitos para vocês, para nós pensarmos juntos. O que é o eu ideal e o que é o ideal do eu? Tá? Uma coisa que se confunde muito por aí. Eu ideal é tudo aquilo que o meu pai e a minha mãe, no caso o seu pai e sua mãe, quiseram que você fosse. É o ideal parental. Professor, por que isso ocorre? Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, se não te convido a pensar, o seu nome não foi nem você que escolheu, né? Você não escolheu o seu nome, você não escolheu a língua que você ia falar, você não escolheu o seu pai, a sua mãe, a sua casa, o país onde você nasce. Então, né, nós somos completamente alheios à nossa própria história. Se tem uma coisa que a psicanálise nos ensina é o quanto que nós somos alienados da nossa própria história. O quanto que nós não nos conhecemos. O quanto que nós, muitas vezes, se a gente não parar para pensar na vida, nós só somos resultado dos discursos que as pessoas fazem sobre nós. Eu quero dizer o seguinte, minha querida e meu querido, se você nunca parar para pensar na sua vida, principalmente pelo que as pessoas falaram de você, você nunca vai perceber que você só viveu aquilo que falaram de você. E naturalmente, tá? Naturalmente. Exemplo, eu gosto muito da pessoa que se diz tímida e insegura. Eu acho que esses são personagens da história humana muito interessantes. Por quê? Quando eu escuto alguém dizer que é inseguro ou tímido, e que não consegue falar algumas coisas, e que não consegue fazer algumas coisas, perfeito, é louvável, todo mundo tem suas dificuldades. Mas a gente percebe o seguinte, veja só, em psicanálise, e numa análise, para vocês que já conhecem ou estão conhecendo agora, não interessa para o analista quem vocês acham que vocês são. Interessa aquilo que vocês dizem. Vou recapitular. Não interessa quem você acha que você é. Interessa aquilo que você diz na análise. Tá? E o Lacan, que é um psicanalista francês, que também vou falar bastante hoje, das ideias dele, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai falar uma coisa mais ou menos assim, né? Será que você, quando você fala na sua análise, ou quando você fala para outras pessoas, você se parece com aquilo que você fala? Né? Ou falando aqui o que ele vai colocar, quando falo de mim, sou idêntico àquele de quem falo? Então vou trazer de novo.
Quando eu falo de mim, eu sou idêntico àquele que eu falo? A resposta que nós psicanalistas damos ao escutar os nossos analisandos é que, muito inicialmente, não. Existe uma distância muito grande entre o que o indivíduo fala e o que o indivíduo acha que ele é. Né? Quando isso ocorre, nós vamos chamar isso de sofrimento. Você sofre porque você não consegue colocar em palavras, né? As suas palavras não condizem com as suas ações. É por isso que você fala que quer terminar um relacionamento, não termina. É por isso que você fala que você quer sair do trabalho, não consegue. E assim segue, assim segue, assim segue. Quero esquecer alguém, não consigo. Quero fazer alguma coisa e não fiz. Não queria fazer uma coisa e fiz. Percebem? A distância entre o gesto, a ação e a fala, ela denuncia alguma coisa. Ela evidencia alguma coisa. Ela evidencia o quê, professor? O conflito que existe entre eu e você. Em nós, né? Por que que eu não consigo estar de acordo com aquilo que eu falo? E aqui não é uma crítica à hipocrisia, não. Pelo contrário, a hipocrisia é sempre muito bem-vinda, né? Porque eu acho interessante também quando vão falar o outro hipócrita, né? A pessoa... Eu estive analisando que falava que as mulheres morriam de inveja dela, como se ela não tivesse inveja de ninguém, como se ela não fosse hipócrita. Então, é um discurso bastante barato, isso não cola muito. Mas o que é importante nós pensarmos é o seguinte: o porquê que ocorre essa distância entre aquilo que eu falo, entre aquilo que eu enuncio que desejo e aquilo que eu faço, né? E se você pensar nisso junto comigo, você vai pensar num conceito que hoje se difunde muito também e que eu acho ele bastante fofo, que é um conceito da sabotagem, né? O que é alguém que chega e fala que se auto-sabota? Então, para quem não está familiarizado com o termo, a perspectiva é a seguinte: eu, Henrique, estou aqui dando uma aula para vocês, e vamos dizer que nesse sábado eu chego e falo assim: olha, depois que eu terminar a aula, eu vou fazer alguma coisa que estava programado para fazer. Eu termino a aula e, porventura, eu não faço essa coisa. Como eu sou um bom neurótico, eu não faço essa coisa, eu me sinto culpado e eu vou começar a me violentar de diversas formas. Ou eu posso culpar outra pessoa e me sentir um merda e tal. Perfeito. O que é interessante, e a gente, né, coloca para pensar e questiona nós analisando também. Como é que você fez alguma coisa que você não queria fazer? Me dê essa resposta. Como é que isso é possível? Eu adianto para vocês, não é possível. Não existe ação fora do prazer. Não existe. A não ser que você seja obrigado a fazer algo, obrigado. Alguém coloca, você está numa situação ali, né, difícil e você tem que ser obrigado a fazer. Fora isso, não tem como você fazer alguma coisa que você não desejou fazer. Não tem como você falar que você está aqui porque você não quis. Você está aqui, você quis estar aqui, você está aqui. Se você quiser sair, você sai. Se quiser parar, você para. Então, assim, o que que isso demonstra? Autossabotagem é o nome em psicanálise que nós damos para alguém que não sabe lidar com desejo. Lida muito mal com o que deseja, né? E a autossabotagem é legal também, e tem um aspecto moral muito grande aí, que é o quê? Se você parar para pensar, você pode não ser católico, você pode nunca ter pisado pé numa igreja católica, igual eu, assim, mas olha como esse ideário dos 7 pecados capitais, ali da questão da preguiça, né, interfere, e evidentemente não só o ideário católico, também o nosso sistema econômico ajuda bastante isso, né? A pessoa fica meia hora nas redes sociais e chama isso de perda de tempo, porque ela não está fazendo uma coisa produtiva. Você já parou para pensar o quanto o teu sofrimento está associado a uma ideia de que você acha que você é uma empresa que tem que dar lucro o tempo todo? Como se você fosse uma empresa? É uma empresa que tem que trabalhar e vender mais do que gasta? E aí, se você chega um dia que você faz uma conta e que você não foi tão produtivo porque você não leu o suficiente, porque você não treinou o suficiente, porque você não comeu o suficiente, isso tal, você fica angustiado. Você tem crise de ansiedade. Por que que você pensa que a sua vida é uma empresa? Por que que tem que estar tão produtivo? O que que é isso? Claro que é gostoso ler, gostoso malhar, gostoso comer, gostoso fazer coisas, é claro que é discutível. Isso não há problema nenhum. A questão que se pergunta é como é que alguém tem tanto sintoma quando há uma distância entre aquilo que quis fazer, que nós vamos chamar da produtividade, e o que não conseguiu fazer. Porque você substituiu aquilo que você falou que queria fazer por uma coisa que você de fato queria fazer. E sabe o que é mais interessante? Em psicanálise, a gente não fica tão preocupado assim quando a análise traz essa pauta pra gente e ficar procurando, tá bom, era para você ter feito isso e você fez outra coisa, vamos pensar agora em forma de você fazer essa outra coisa.
a gente pensa mais o seguinte, costuma questionar, o que você acabou fazendo no lugar daquilo que você disse que você ia fazer? Ah, você acabou fazendo isso? Você gosta de fazer isso? Tem interesse? Não tem? Então, meus queridos, é impressionante a gente ver o quanto que o ser humano se martiriza por fazer alguma coisa que ele quer, por beijar uma boca que ele quer, por transar com alguém que ele quer. É impressionante. Assim, é de alcance quase que metafísico. O quanto que eu me violento, me martirizo, eu me angustio, eu me humilho, porque eu estou fazendo uma coisa que eu desejo. Né? Então, o neurótico, que é o que nós vamos chamar também de narcisista aqui, é alguém que eu já tenho ficado claro para você, lida terrivelmente mal com o prazer. Se você quiser pensar junto comigo um pouco das raízes disso, se eu cito que isso vem da primeira infância, quer dizer mais ou menos o seguinte: a criança, e aí tem uma outra psicanalista inglesa muito boa chamada Melanie Klein, que ela explica isso até mais do que o próprio Freud, né? Ela vai elaborar uma coisa bastante interessante sobre os processos iniciais infantis de culpa, reparação, e é muito curioso. Olha só, eu vou dizer um exemplo que acontece com uma criança e você pensa e me diga se acontece com você. Uma criança, vamos dizer que a criança está muito acostumada com o chupar o dedo. Vamos dizer assim, que é uma coisa que todo mundo faz em alguma medida. Tem uns que se fixam e chupam mais tempo, que outros não importa. Aí a criança descobre um objeto. Aí a criança vai brincar com esse objeto. E aí esse objeto acaba tomando o tempo que ela tinha de chupar o dedo. E ela vê que ela tem muito prazer em lidar com esse outro objeto. Que ela meio que esquece, deixa de lado chupar o dedo. Sabe o que acontece com essa criança? Ela se sente culpa. Sabe o que acontece com o adulto? A mesma coisa. O adulto está acostumado a beijar uma mesma boca por X anos. Aí um dia ele quer beijar uma outra boca. Aí ele beija uma outra boca, aí ele gosta muito de beijar uma outra boca. Aí sabe o que acontece com ele? Ele sente culpa. Ele está trocando o objeto. Está trocando alguma coisa que não era para ser trocada. Troca de trabalho, troca o que você quiser imaginar. Por isso que o neurótico, de uma forma geral, e o neurótico é aquele que desenvolve narcisismo, né? É alguém que tem muita dificuldade, por vezes, em terminar as coisas. Relacionamentos, relações de trabalho, relações afetivas de amizade. Porque essa ideia de troca, o abandono, se liga a uma coisa muito inicial, que muitas vezes a gente fez, evidentemente, na nossa primeira infância, até de uma forma inconsciente. E que está, o cerne de tudo isso é a relação do prazer. Sabe por quê? Ninguém sente culpa em alguma coisa que não teve prazer. Ninguém. Você pode se esforçar, mas você não vai conseguir. Você só sente culpa por alguma coisa porque você quis fazer. Senão, nem sentiria, é uma coisa banal. É banal. Não tem muita importância. O problema de uma traição, o problema de um rompimento de qualquer compromisso que a pessoa faz com a outra, é o desejo. O problema de Judas é que Judas quis entregar o mestre. Desejou entregar o mestre. Se Judas tivesse entregado o mestre dele com um beijo no rosto, com as moedas, e as moedas lá de prata, 30, 40, não me lembro, significasse nada para ele, ele não teria tentado se matar depois que entregou o mestre dele. Ele tentou se matar, no caso ele conseguiu, que não foi enforcado, tá? Judas cai de uma ribanceira, mas bom, isso aí já é detalhe histórico, porque ele desejou entregar aquele que ele dizia que amava. E nós fazemos isso diariamente. Então, eu ainda vou explicar a questão do eu ideal e ideal do eu, tá? Só estou fazendo aqui uma aventura para a gente pensar junto. O que se observa na experiência humana, o que se observa nessa coisa chamada eu e você, é que a gente estabelece um objeto, seja nós mesmos ou outro, ou algum tipo de coisa. Nós colocamos nesse objeto, nessa coisa, um investimento muito grande, investimento em dinheiro, em tempo, em atenção, em afeto. E aí chega um momento que a gente pode cansar, que a gente pode não querer mais, e a gente se angustia por isso. E acontece um conceito de psicanálise fundamental chamado fixação. Nós nos fixamos nesse objeto, ou nessa coisa. E para que a gente perca essa fixação, precisa acontecer alguma coisa muito arrebatadora. Um exemplo muito comum. Isso acontece com homens e mulheres. Uma pessoa está num relacionamento. Antes do relacionamento, ela costuma viver muito para o outro, né? Quer fazer muito o outro feliz, aquela coisa toda.
E aí, vamos dizer que essa pessoa viveu um relacionamento que hoje chama, né, um relacionamento tanto quanto abusivo, e que a pessoa não fazia nada para si, só vivia para o outro, não podia fazer academia porque o cara não deixava, não podia fazer isso porque tinha ciúme, sei lá o que for. Quando tem um término, essa pessoa sofre muito, sabe qual é a primeira coisa que ela fala? Eu passei minha vida inteira vivendo para o outro, agora eu vou viver para mim. O que ela está querendo dizer? Eu passei minha vida inteira investindo minha libido, meu laço com o outro, agora é tempo de eu voltar para mim. Mostrou que ela teve um desenvolvimento narcísico que se inicia na infância. Aí agora eu vou malhar, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou me amar, o discurso que se diga. O me amar é um retorno ao autoerotismo. O me amar é fruto de uma experiência de alguém que amava completamente o outro, apostou tudo no outro, se fudeu, e agora a resposta é se amar, né? Não tem mais o que fazer. Ou você vai continuar fazendo isso pro outro também, você pode ficar livre, né? Como eu brinco muito, histérico é aquele que tem que casar 5 vezes, né? Tem que passar bastante tempo ali sofrendo. Enfim. Então, é muito curioso a gente observar essa movimentação. Da mesma forma, o oposto, né? Da mesma forma, alguém que pode chegar e dizer assim: olha, eu estou muito isolado, faço muito para mim, então eu quero fazer alguma coisa para o outro, né? Eu quero ir para o outro. Em todo caso, espero ter ficado claro. A vida, ela vai estar terminantemente nessa decisão se eu faço algo para mim ou se eu faço algo que envolva um outro objeto, certo? Legal. Vamos voltar então àquela ideia do eu ideal, da questão do pai e da mãe que é para a gente. A gente, quando começa a desenvolver a nossa primeira infância, adolescência, e nós vamos ser, né, atordoados ali com esse discurso paterno e materno, geralmente a criança, ela vai estar mais inclinada a um ou outro, depende da identificação que você tem. Isso quer dizer que, invariavelmente, você pode estar mais inclinado para o discurso da sua mãe ou o discurso do seu pai, não importa. Ela vai começar a se identificar e vai começar a imitar e vai começar a aprender. Então a mamãe se veste de um jeito, a menina se veste também. O pai faz uma coisa, a menina faz também. A mãe faz uma coisa, o menino faz também, não importa. E sabe o que é muito interessante do eu ideal? E a gente, todo mundo aqui acho que é adulto já, né? Então a gente já passou por fase de rebeldias e tudo mais. É que claro que teve coisas da nossa educação, do eu ideal parental que a gente odiou, que a gente não queria que tivesse ensinado. Mas aí vem uma coisa muito curiosa. Por mais que alguma coisa que teu pai e tua mãe possa ter quisto de você e você acha isso uma coisa surreal hoje, em algum lugar, e é isso, o neurótico vai aprender isso com muitas custas, mesmo não gostando, mesmo não querendo, por causa que os nossos valores ideais hoje não permitem, nós gostaríamos de nos parecer com os nossos pais. Pode ser muito louco isso. Ah, Henrique, mas eu tive um pai muito filho da puta, tive uma mãe horrorosa. Eu não tenho nenhuma razão para discordar e não acreditar em você. Mas a gente percebe que a criança, ela vai conservar um laço que mesmo que o pai tenha sido muito arrogante, mesmo que a mãe tenha abandonado, meio que a criança não perde o laço. E talvez inconscientemente, na vida adulta, vai fazer coisas que detestava no pai ou detestava na mãe. Porque isso é bastante curioso, né? Se você odeia tanto alguém, se você não suporta tanto uma pessoa, por que você se parece tanto com ela? Essa também é uma pergunta diária, que a gente poderia fazer ou não. Se eu odeio tanto fulano, por que que eu não sou diferente dele? Ou por que eu repeti coisas que eu condeno? Porque é uma distância entre aquilo que você fala e aquilo que você é. Né? Já acabei comentando sobre isso. Então, meus queridos e minhas queridas, é de suma importância, e para você que já é analista, para você que está começando a usar psicanálise, para você que nunca ouviu falar de psicanálise, não importa, sempre ter um tanto quanto de cautela e ausência de pressa para querer falar alguma coisa do sofrimento de alguém. A gente vê uma mulher que passa na internet ou na televisão, que vê um relacionamento abusivo, e é muito fácil falar que ela está ali porque não só há uma proibição do marido, a gente sabe que isso é verdadeiro, mas porque ela é fraca, porque ela é burra, ou alguém está vendo uma situação de sofrimento, a gente fala que essa pessoa não tem capacidade, está aí porque quer, uma medida assim. Mas tenha um pouco de cautela em querer ficar diagnosticando por aí o sofrimento das pessoas. Vou lhes dar um exemplo. Eu tenho um professor, amigo meu, querido, e eu falei com ele, né, enfim, e ele é aquela pessoa que ele sabe apontar a solução para todo mundo, né, não importa o problema que vocês tragam, ele vai lá e aponta a solução, né,
faça isso, faça aquilo, tal. Ele consegue achar as faltas de qualquer pessoa, certo? E aí, né, eu converso com ele sobre questão de análise e tal. Aí ele fala, não, Henrique, as pessoas precisam de análise, eu não preciso tal. Ah, legal, né? Então ele é alguém que não precisa de análise, todo mundo precisa. Ele sabe apontar por que a filha dele não faz análise direito, por que que o cara tá namorando não sei quem e tal. Aí quando você olha pra vida dele, ele só consegue dormir 3 horas por dia. Quando você olha pra vida dele, depois que o pai dele morreu, ele não consegue escrever mais. Entende o que quer dizer? Como é que alguém que tem resposta para o sofrimento de todo mundo não tem resposta para o próprio? É outra coisa interessante de se pensar. E que, invariavelmente, parece que ocorre muito, né? Parece que, na verdade, meus caros, quanto mais alguém se oferece a resolver os problemas do outro, mais essa pessoa está perdidamente, né, completamente perdida nos próprios problemas. Quanto mais eu ofereço a solução ao outro em algum lugar, eu menos tenho solução para mim. E por que que isso ocorre? Primeiro porque é fácil, evidente, você me traz um assunto aqui, uma vida que eu não sei, olha, eu tenho um problema, eu não vivo, né, a tua relação e eu falo que você tem que fazer, é infinitamente mais fácil, né? Mas para além disso, é o que o Lucas Bustamante escreveu aqui no nosso chat, encarar os nossos fantasmas é infinitamente mais doloroso. É tão doloroso, Lucas, e todos que me escutam, que a gente faz um esforço danado para fingir que eles não existem. Danado, sim. Igual esse meu amigo querido, né? Tem insônia, não dorme, não dorme. Você consegue dormir 8 horas por dia? E parabéns, você já está melhor que ele não consegue. Enfim, então, é curioso pensar essa relação do eu ideal, né? Vai nos formar, a gente vai parecer, com o tempo nós vamos questionando e chegando em um outro lugar, mas parece que a gente sempre vai querer conservar alguma coisa que aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, tá? Conscientemente ou não. Bom, então, há esse primeiro tempo do ideal, né? O que meu pai e minha mãe quis de mim, com relação com isso. O Freud vai dizer, bom, a gente vai desenvolvendo a nossa relação, vai ficando um pouco mais ciente das coisas, e nós vamos começar a estabelecer um ideal do eu. Então, vamos lá. Eu ideal, fruto do resultado dos nossos pais, ideal do eu, aquilo que eu vou, ao observar a cultura, ao observar meu meio social, ao observar a sociedade como um todo, estabelecer para mim. Então vamos dizer que a minha mãe me ensinou a ser uma bela moça recatada do lar, né? Que não faz mal a ninguém, que é super boazinha, não sei o quê. Eu e, né, mulher aqui, eu não sei, identifico-me com outro tipo de mulher. Uma mulher que tem uma sexualidade mais livre, uma mulher mais aberta, uma mulher que seja igual fulana, cicrana, né? Da mesma forma para um homem de qualquer tipo de relação. Em todo caso, independente do quanto você tenha de eu ideal ou ideal do eu, né? Você vai sempre perceber o seguinte: isso que você chama de você, isso que você chama de eu, é resultado, olha só, de dois tipos de outras pessoas, de outros, né? Como nós falamos, ou outro parental, ou esse outro que você vai encontrar quando você for mais adulto. Um personagem de televisão, um personagem literário, um amigo, um professor, essas figuras vão se resultando. E tem essa palavra-chave que é ideal. Então, de uma forma ou de outra, invariavelmente, sabe qual que é a certa classificação, definição que a psicanálise dá para o que você chama de você? O eu, na verdade, ele é não só resultado, mas o eu, ele é um ideal do outro sobre mim. Isso que você chama de você. Você é um ideal de um outro. Ou, né, você tenta ser o ideal do outro. Por que eu coloco o verbo tentar? Porque o ideal não existe, né? Eu acho saudável a pessoa estudar muito, a pessoa malhar muito, a pessoa trabalhar muito, a pessoa ganhar muito dinheiro, tudo isso é extremamente louvável. Agora, ideal não existe. E outra coisa, sabe por que o ideal não existe? O ideal, ele prega a seguinte questão: o que uma pessoa que te vende ideal fala para você? Se você alcançar, você terá satisfação. Essa é a ideia. Alcance esse corpo, alcance esse estudo, alcance esse diploma, alcance esse trabalho, alcance essa pessoa, alcance essa relação consigo que você terá a satisfação. Qual é a pequena vírgula que a psicanálise coloca nisso? Que a satisfação é sempre parcial. Não tem nada na vida que te traga satisfação total. Você pode amar muito uma pessoa e dizer que você quer ficar com o resto da vida, e eu acredito. Você pode amar muito um trabalho e dizer que você quer ficar com o resto da vida, eu acredito. Mas você nunca será totalmente satisfeito. Sabe por quê? Porque você fala.
A fala denuncia a falta. Se você não quisesse mais nada, você não falava mais nada. É por isso que os monges tibetanos, o taoísmo, o budismo, eles entenderam um pouco disso. E o Lacan vai dizer que é a única religião que ele vai dizer que tem uma certa proximidade com o que a psicanálise fala. Porque o taoísta, que estudou e se aventurou muito, ele não fala. E se ele não fala, ele fala porque ele não deseja. É uma relação exatamente essa mesmo. Eu não falo porque eu não desejo. Mas sabe o que é interessante? A pessoa, para chegar nesse lugar, ela tem que se afastar de tudo e de todos. Senão ela não consegue. Se você não se afastar de tudo e de todos por 30 anos, você não consegue desintoxicar aquela coisa toda. Então, quando um monge, né, ou um budista, não importa, ou o tal, vai falar isso, e vai fazer uma certa defesa do silêncio, é porque o silêncio é a morte do desejo. Por que que uma pessoa em depressão ou um depressivo, por vezes, costuma falar tão pouco? Porque o silêncio dele anuncia que o desejo está morto. Por isso que por que uma pessoa hiperativa fala tanto? Porque ela quer anunciar o quanto de desejo existe nela. Não importa qual a ordem do desejo. Então, falar vai denunciar a nossa falta. Se eu estou falando aqui é porque me falta ensinar a psicanálise a vocês. O silêncio de vocês aqui, é claro que vocês estão numa posição de alunos, mas o silêncio de vocês aqui também ilustra essa relação, né, do pensar. Enfim, isso é muito bom, de uma forma geral, assim, curioso pensar. Então, de uma certa forma, eu e você passamos a vida correndo atrás de algum tipo de ideal, seja ele relacionado primeiramente aos nossos pais, ou seja ele relacionado a que nós vamos constituir, e a gente acaba caindo nesse conto de que é possível, ao chegar nessa coisa, eu me satisfazer. E me satisfazendo, a vida passa a ter sentido e eu não tenho mais sofrimento. E, professor, por que isso ocorre? As pessoas, quando alcançam suas metas e objetivos, não ficam felizes? Ficam, claro que ficam, é louvável. Mas é muito interessante como tem pessoas que, mesmo quando alcançam, não ficam. Por que que alguém que conseguiu trabalhar, batalhar tanto para ter um trabalho e consegue, uma pessoa e consegue, um corpo e consegue, tem tanto sofrimento ainda? Porque em algum lugar, meus senhoras e senhores, a resolução do conflito, a resolução do sofrimento, não está em alcançar o ideal. Isso que a psicanálise descobriu. Se é que existe, né? A solução para o sofrimento talvez não seja necessariamente alimentar cada vez mais nosso narcisismo. Alimentar cada vez mais esse prazer, e seja conosco ou seja com o outro. Até o final da aula eu posso dar uma pista do que poderia ser, mas a gente sabe que não. Porque se fosse, rico não sofria. Pronto, rico, não é aquele que tem tudo? Pronto. Por que o rico abarrota as clínicas de psicanálise? Abarrota as clínicas psiquiátricas? Eles não têm tudo? Não tem o dinheiro, não tem isso, não consegue comprar, não transa com quem quiser, não é essas coisas? Então isso põe um questionamento. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que vocês podem, e eu também me incluo nisso, colocar objetos ideais na vida, coisas para se perseguir, isso é perfeito. Agora, entender, achar, esperar que isso vai, né, trazer ali a satisfação plena é uma fantasia. A Diane coloca, sempre teremos falta de algo, alguma coisa. Sabe uma coisa interessante, Diane? Aproveitando que você trouxe essa questão da falta, então, vou trazer um olhar para vocês que é um pouco mais sofisticado, a gente pode depois trabalhar isso numa outra aula, mas só vou trazer para vocês pensarem. Angústia, né? Angústia, vou dar duas definições. Primeiro, uma definição mais senso comum, tá? Angústia é quando eu não consigo atribuir um sentido ao meu sofrimento, né? Uma coisa é eu ter perdido uma pessoa querida e eu estar sofrendo por isso agora. Eu posso falar, eu estou sofrendo porque eu perdi alguém. O meu sofrimento faz um tanto quanto sentido? Perfeito. O problema da angústia é quando eu falo que eu estou bem, eu não perdi ninguém, não tem ninguém mal e eu estou sofrendo. É uma situação de sentido. E geralmente, a gente atribui a angústia a algum objeto. A um pai, a uma mãe, ao trabalho, ao sistema capitalista, ao Brasil, ao Bolsonaro, o que você quiser colocar. Eu atribuo o objeto à causa do meu sofrimento, da minha angústia.
Mas o que a gente descobriu em psicanálise é o seguinte, que não é necessariamente o objeto que traz angústia. Não é necessariamente. O que traz angústia é a ausência de falta. Vou escrever e vou, olha só, fazer vocês pensarem sobre isso. O que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, tá? É para vocês pensarem. Ó, o que traz angústia é a ausência de falta. Por quê? Acho que eu escrevi isso aqui só para Suzane, deixa eu mandar para todo mundo, não sei por quê aqui. A ausência de falta. Ó, sabe por quê, minhas caras e meus caros? A pior coisa de um relacionamento não é necessariamente a pessoa em si. O homem ou a mulher que você se relaciona. A pior coisa do relacionamento é quando você não tem falta. Olha que curioso. Sempre vão dizer que a falta é um problema, né? No sentido que ela tem que ser saciada. O olhar que eu estou trazendo é o oposto. A falta ela é necessária. Sabe por quê? Se não tem falta no teu relacionamento, além de não ter desejo, você não respira. Para pensar nisso? Se não tem falta, não tem mudança. Pois é, mano. Sabe por quê as diversas religiões oferecem a ideia da eternidade, do céu, do paraíso, seja o que for, e os seres humanos, cada dia mais, não é suficiente para fazê-los obedecer 2 mandamentos? Eu não sei se você já percebeu isso. Vamos pegar aqui a religião cristã, né? Já leio aqui, tá, Luciana? A religião cristã, de uma forma geral, católica, evangélica, não importa, entende que vai ter um céu e para você ser salvo, teve o sacrifício e tal, mas tem que cumprir uma série de mandamentos. Vamos dizer que existem 2 grandes mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A pessoa oferece para a pessoa a eternidade e ela ainda assim não cumpre 2 mandamentos. A eternidade, hein? Não é uma vida aqui. E com a figura que você mais ama na vida, que te deu luz, que te criou. Você tem que cumprir 2 coisas, a pessoa não cumpre. 2, não são 5, não são 10, são 2. A pessoa não cumpre. O que isso quer dizer? Nem oferecer a eternidade é suficiente. Por quê? A eternidade é a ideia da ausência de falta. É para sempre. Sabe por que um casamento dói tanto? Porque o casamento diz até que a morte nos separe. Não tem falta. Sabe por que o que causa prisão, a sensação de prisão no relacionamento, em qualquer relacionamento, tá? É a ideia de não ter fim. É a ideia de que as coisas não acabam. É isso que dói de verdade. É isso que traz angústia. Não é o objeto. É sim a percepção que você vai ter esse objeto para sempre. Essa coisa para sempre. 2 perguntas aqui. Lucinéia, esse comportamento de busca por prazer, seja lá ele qual for, não está ligado diretamente ao modo de ver capitalista? Será que é algo mais externo ao indivíduo? Essa falta seria totalmente interna? Ótima pergunta, Lucinéia. É evidente, a gente nasce, todo mundo aqui nasceu, né? Não importa em qual Brasil nós chegamos aqui, num sistema econômico chamado capitalista, perfeito. Mas se você veio da parte ocidental do mundo. Ok. O capitalismo, ele acentua essa relação da falta? Acentua. Mas o capitalismo não existe desde que a experiência humana existe. O capitalismo, sabe por quê? E eu até brinco, né? Perdoe-me os que querem um movimento revolucionário, socialista, comunista, eu até brinco, né? Que pode passar democracia, pode passar essa formação de países como nós temos hoje, pode passar tudo. O capitalismo não vai passar, porque o capitalismo foi o melhor sistema econômico que entendeu a falta. Melhor. De longe. O capitalismo entendeu não só essa lógica da produtividade, do consumo, mas em especial essa questão de gerar a falta. Entende? O capitalismo entendeu que eu e você comemos um chocolate depois do almoço porque nós não estamos com fome. A gente compra por prazer. Por isso que a gente compra uma roupa e não usa. Abre uma caixa e compra uma coisa e não abre e não tira da caixa. Porque a gente tem uma habilidade de banalizar o nosso prazer. Porque todo desejo é inútil, em alguma medida. Então, Lucinéia, isso é anterior ao movimento, ao sistema capitalista, mas é evidente que o sistema capitalista acentua. Só que ele acentua de uma forma muito bem pensada, de uma forma inteligentíssima.
né? Você sabe qual que é uma das questões quando se mais critica, e o bem ideário, assim, do comunismo, socialismo, é a ideia da ausência de falta. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Isso, sem brincadeira. Isso eu tô falando sem nada a ver político, tá? Tô falando de psiquismo. Isso no psiquismo causa um mal-estar enorme. Como assim não vai ter falta? Como assim? Todo mundo vai ter. Tudo vai. Eu vou ter tudo? É curioso pensar. Então, essa falta, Lucinéia, ela vem anterior a essa questão do capital e tem muito a ver com essa questão também interna. O Alexander pergunta: você se angustia por não saber o que realmente falta? Não, Alexander, você se angustia por não ter falta. É outra relação. Por não ter falta. Porque a gente nunca vai saber o que falta a gente. A gente vai intuir no máximo. Falta um trabalho, falta uma mulher, falta um homem, falta dinheiro. São intuições. Por que intuições? Porque por vezes a gente encontra e mesmo assim isso não satisfaz. Então não é necessariamente por eu não sei o que me falta, é por não ter falta. É por eu estar num relacionamento que eu acho que não vai ter fim. Em que 2, 3, 4, 5 pessoas querem muito de mim e eu não vou ter fim. Eu não posso não ter. Eu não posso não saber. Eu não posso não decidir. Sabe um dos sintomas mais recorrentes hoje em adolescentes? E assim, não que na nossa época não, né? Mas, e assim, todo mundo aqui tem algumas gerações diferentes, não importa a idade que vocês tenham. Mas assim, bom, a gente já foi adolescente. E quando a gente foi adolescente, a gente faz as mesmas cagadas, a gente acha que o mundo é pequeno, a gente acha que a gente sabe das coisas, né? A gente acha que vai ser feliz, sei lá. Só que hoje, sabe o que a gente escuta muito na clínica dos adolescentes? Teve uma adolescente, inclusive, que eu ouvi isso eu não sei aonde, que ela falou assim, para a analista dela: eu vou me matar quando eu fizer 18 anos, porque quando eu fizer 18 anos eu vou ter que ter responsabilidade, eu não quero ter responsabilidade. Sabe assim? Essa ideia hoje, ela está cada vez mais acentuada. Porque, tudo bem, tem uma exposição de internet, evidente, claro. Se eu e você, vamos pegar assim, né? Eu tenho, né, mais ou menos aqui a idade que a internet, ela ainda era uma coisa de gente, no meu ensino fundamental não existia, então ninguém tinha, a gente tinha celular assim, mas era muito pouco, tal. Então vamos dizer que eu seja a última geração de, nem para não falar a minha idade aqui para vocês, né? Que tem apego a esse início da internet. Então, se vocês vieram antes de mim, vocês já pegaram um ensino fundamental que eu não tenho. O máximo que você se comparava era com as suas amiguinhas de escola ou com alguém que você vê na televisão, ou na rua, no máximo. Hoje você tem 6 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas para você se comparar, porque você tem uma coisa chamada internet. E se é uma coisa chamada TikTok, você vê 1000 vídeos de mulheres infinitamente mais bonitas que você, homens infinitamente mais sarados que você, e você se sente muito mal. Então, muito do sofrimento dos adolescentes é uma coisa que a Colette Soler, uma psicanalista francesa, ensinou, e eu repartilho para vocês, que é o seguinte: ela vai dizer que o narcisismo é a doença da comparação. Se quiserem pegar essa definição, eu gosto muito. Né? A gente sofre porque a gente se compara, evidentemente, e só se compara quem acha que tem ideal, né? Deixa eu ler aqui umas perguntinhas. Peraí. Verdade. Maria Rodrigues, não esqueça de uma frase sua. Nosso objeto de desejo é sempre o que não podemos ter. Eu disse isso, Maria Rodrigues? Muito boa essa frase minha. Sagila Farhat, interessante isso. Legal. Entendi, prof. Obrigado, de nada. Daniel, por que exatamente precisamos de falta em nossas relações? Seria porque isso, de certa forma, movimenta a pulsão? Perfeito, Daniel. Porque, Daniel, se não tem falta, não tem desejo. Sabe como você alimenta o desejo de alguém por você? Quando você não está presente. Não quando você está presente. É a distância. É por isso que tantos casamentos, né, a pessoa chega e fala: olha lá, estamos vivendo 10, 15 anos com alguém, você vê como é bom. O que essa xiste quer dizer, né? Quer dizer o seguinte: olha, experimenta viver 20 anos com alguém que não tenha falta. Né? Experimenta. E outra coisa, a falta, ela permite a mudança. Que é uma coisa que como eu falei, lembra do conflito entre eu vivo para mim, eu vivo para o outro? Quem está diariamente nessa questão conflituosa pode mudar. Olha, hoje eu quero ver mais para mim, hoje eu faço para o outro, seja lá o que for. O problema da angústia é quando nós nos colocamos em situações que a gente acha que não tem mudança. Isso pode estar em trabalho, isso pode estar em relações de amizade, relações de religiosas, não importa. É a ideia de que eu não posso não querer.
Eu não posso não ter alguma coisa. Eu sempre vou ter. Você quer fazer alguém se afastar de você? Com muitas aspas. Ame essa pessoa incondicionalmente 24 horas por dia. Faça tudo que a pessoa queira. Você vai ver que você vai ter, no máximo, um escravo para você, alguma coisa assim. Porque o amor, ele sustenta a diferença. Deveria sustentar, pelo menos. O amor deveria ser aquele sentimento que a gente dá a alguém que a gente suporta a diferença. Eu já vou falar até um pouco mais sobre isso quando eu vou falar do narcisismo. Então, Daniel, eu tenho a impressão que é um pouco por aí. É um pouco de que a falta, a falta ela é necessária porque ela faz com que você possa pensar em alguma coisa, viver alguma coisa, falar alguma coisa que você não viveu, não falou, não pensou anteriormente. E quando não tem falta, a gente vê que a gente se angustia. Quando é que uma criança fica angustiada? Quando ela não tem falta da mãe. A falta da mãe. Né? E aqui não é apenas vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Vocês sabem o transtorno do pânico, né? Eu acho isso riquíssimo de analisar. Veja só, geralmente o pânico ele tem um certo gatilho, né? Ele tem uma certa referência. E é muito comum eu tenho uma analisando aqui um dia, a Lucinéia coloca falta movimento à vida. Sim, podemos dizer assim, Lucinéia. Mas olha que interessante, olha esse caso, que curioso, trazer para vocês. Eu tenho uma analisando que ela perdeu a mãe um tempo atrás. Ela era muito próxima à mãe, e a mãe era como se fosse uma matriarca mesmo. E quando ela perdeu a mãe, ela começou a desenvolver um sintoma muito comum, que é o sintoma do pânico. Então, ela ia a alguns lugares, em especiais lugares que ela ia com a mãe, e quando ela foi nesse lugar, que era um aeroporto, pela primeira vez sem a mãe, ela teve uma crise de pânico. Ela ficou com muito medo, ela precisou de ajuda e tudo mais. Olha que curioso, a pergunta que eu devolvo a vocês é: alternativa A, essa moça ficou em pânico, ficou com crise, ficou com muito medo, porque ela sentiu falta da sua mãe, no sentido de defesa, da mãe não protegê-la mais, literalmente não terá falta da mãe aqui enquanto me ajudar contra o mundo. Ou alternativa B, essa moça teve a crise de pânico porque pela primeira vez na vida ela experienciou essa falta. E aí ela se angustiou. E sabe qual a questão da angústia? É que a angústia, ela não pode ser dissociada ao desejo. Em algum lugar, aquilo que te traz angústia é aquilo que você deseja. Isso é foda também. É por isso que nós descobrimos na psicanálise, escutando pessoas, que muitas vezes, olha que curioso, né? Nós estabelecemos o objeto de medo para tamponar o nosso desejo. O que é estabelecer o medo para tamponar o desejo? Quer dizer que eu coloco um impedimento na minha vida para eu não fazer alguma coisa que de fato eu quero, mas eu não sei lidar como eu quero. Eu chamo isso de casamento, eu chamo isso de Deus, eu chamo isso de trabalho, eu chamo isso de carro, eu chamo isso de não fico sozinho, sei lá o que for. O Freud dá um exemplo muito interessante quando ele vai explicar o medo. Ele fala o seguinte: vocês sabem por que uma criança tem medo escuro? Ele vai colocar que a criança tem medo escuro porque no escuro ela não consegue ver o rosto da sua mãe, nem o rosto do seu pai. E ela fica angustiada por isso. Tanto que, se vocês sabem disso, uma experiência bastante comum, se você lançar uma criança ou alguém que tem medo escuro sozinho, essa pessoa vai sentir muito medo. Se você mudar a mão, acompanhar, essa pessoa tende a conseguir. O que é interessante pensar? Será que essa criança sente medo porque ela se sente desprotegida, e aí o escuro pode, né, tal, ou porque ela deseja não ter os pais, mas ela lida muito mal com o desejo? Você quer ver como isso ocorre de uma forma bastante incrível quando alguém morre? Tem muita gente, quando perde alguém, e esse alguém, em tese, era muito importante, essa pessoa não derruba uma lágrima. Igual um amigo meu falou recentemente, quando perdeu o pai, falou: Henrique, eu não derramei uma lágrima. E aí que fica o questionamento, a gente que é analista e a gente pensa nisso e teoriza depois, né, ouvindo nossos analisandos,
o quanto que tem essa distância do falar e do ser, mas em especial o quanto que isso que chamamos de angústia, na verdade, não é o cerne, o centro daquilo que eu desejo. E justamente por eu desejar me traz muito, muito, muito medo. Muito medo. E aí eu estabeleço objetos. Eu posso me sabotar, se quiser colocar sabotamento aí também, não tem problema. Então, eu não sei o quanto é interessante para vocês também, enfim, mas observar essas relações dinâmicas dos seres humanos, observar essa questão, faz com que quem já estudou psicanálise sabe, e se você está aqui como aventureiro já fique sabendo também, o ser humano não é uma experiência previsível. Nem tenta. Porque não é. Não dá. Não há nada que vocês possam me garantir que vai falar que vocês vão amar a pessoa de amanhã como vocês amam a pessoa hoje. Nada. Por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente gostaria. Porque a gente quer. Porque a gente faz uma coisa chamada compromisso. A gente faz uma coisa chamada voto. Você viu aquelas pessoas que eu acho muito legal que tomam a decisão e se arrependem logo em seguida, né? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente põe os pés pelas mãos, né? A gente se confunde o tempo inteiro. E essa confusão, ela é resultado, né, fundamental dessa questão que nós chamamos de narcisismo, dessa comparação, né? Eu me lembro de um episódio, quando eu estava dizendo essa questão de você fazer sozinho, a gente gosta muito de falar essas coisas, né? Que a gente, isso aqui é meu, é minha ideia, né? Todo mundo quer ser original e especial, é claro. Eu me lembro quando eu era adolescente, e teve um episódio que eu estava indo para a escola, eu estava indo com meu irmão é um ano mais velho que eu, e aí teve, na época, eu gostava muito de futebol e eu gostava muito de um jogador chamado Cristiano Ronaldo, que com certeza vocês devem saber, mesmo se vocês acompanham futebol. E o Cristiano Ronaldo, na época, ele jogava no time e ele tinha um jeito de correr muito específico, ele corria com os bracinhos assim e tal. E eu adorava ele, né, eu idolatrava ele já era mais o meu ideal do eu, não era tanto o eu ideal. Meu pai não gostava dele, sei lá, mas eu gostava, queria ser igual. E eu, claro, jamais ia, né, dizer isso para ninguém, enfim. E aí eu estava indo para a escola e eu acho que eu tinha esquecido algo em casa e meu irmão me alertou e eu falei, Gui, deixa que eu vou e pego. Aí quando eu fui correr, na hora, eu falei, não, eu vou correr igual o Cristiano Ronaldo. Mas estava para mim, ninguém sabia. Aí eu comecei a correr igual o Cristiano Ronaldo. Aí meu irmão, né, depois eu peguei o negócio, quando eu voltei, todo feliz lá tal, ele falou, nossa, né, você corre igual o Cristiano Ronaldo. Aquilo para mim me foi uma ofensa, me foi uma coisa tão dilacerante, me foi assim, mas que filha da puta, como assim? Não corre igual o Cristiano Ronaldo, corre igual eu, tô correndo do meu jeito, né? O que meu irmão tava tentando me ensinar aquele dia e eu tava resistindo, é que o analista fala para analisando resiste, né? Por mais que você, né, possa se chamar ali da originalidade, falar que é seu, é impossível desacoplar do outro. Não tem como, entendeu? É como eu falei, a gente aprende por exemplo, a gente aprende por osmose. A gente quer, porque o mais importante de tudo não é a questão de imitar alguém, é o ser importante, que esse é o ponto que eu queria entrar para vocês. É o ser único, é o ser especial, é o ser tudo para alguém. Essa frase ser tudo para alguém, ó, estabeleça alguém que você fala, eu quero ser tudo. Você acabou de estabelecer uma relação de angústia com a pessoa. Porque ser tudo é não ter falta. Eu ou outro para você também, não importa. Então é interessante que o narcisista, que é eu e você, é aquela pessoa que quer ser única, amado como ninguém nunca amou. Tem uma expressão de sexualidade hoje que eu acho bem curiosa, chamada demissexualidade. Alguém já ouviu falar de demissexualidade? Ou não? Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Olha só. Demissexualidade é alguém que diz que só consegue ter relacionamento com o outro se existir alguma afetividade, existir algum vínculo. Então, alguém que não consegue fazer, por exemplo, sexo casual, não consegue ter um relacionamento casual, precisa ter um laço, precisa ter alguma coisa. Isso existe? Não existe, é claro, enfim. É um nome chique? É, também. Mas, bom, o mais interessante é, mais, se nós formos traduzir isso para a psicanálise, seria assim, eu sou tão narcisista que eu não consigo me relacionar com alguém que não seja importante. Porque a pessoa, né, que desenvolve narcisismo, todo mundo,
nós temos uma dificuldade enorme em sermos inúteis. Ou não sermos tão valiosos. É por isso que a gente busca em todo lugar uma coisa chamada reconhecimento. Busca no trabalho, busca com o outro, busca com a mãe, busca com Deus, busca com o que for. E quando não se dá um reconhecimento para o narcisista, o que ele fica? Ele sofre, ele briga, ele bate, ele esperneia, ele faz análise, né? Porque a gente descobre, na psicanálise, eu acho que eu já ensinei isso para vocês, não ensino agora, que o ódio, ele é o desejo pelo reconhecimento, né? Para pensar em quem você odeia. Muito provavelmente quem você odeia não te reconheceu como você queria. E muito provavelmente o seu ódio tem essa raiz. Entende? E, professor, por que quando eu não sou reconhecido por alguém, isso me causa tanto mal-estar? Porque você investiu muito para ser reconhecido. E acabou não sendo. Investiu muito no próprio corpo, no trabalho, na relação profissional, no tempo. E não foi. Então, isso realmente é uma aposta, né? É horrível. A gente sofre e aí a gente passa a odiar alguém, né? Então, essa frase que eu trouxe para vocês de Colette Soler, o narcisismo como a doença da comparação, se vocês entenderem ela, vocês entendem tudo. Porque eu sofro porque eu me comparo. Porque o outro teve reconhecimento e eu não tive. Porque aquela pessoa conseguiu uma coisa e eu não consegui. Porque eu olho para a minha vida e a métrica da minha vida se dá a... Eu tenho 25, eu tenho 30, eu tenho 40, 50, 60 anos. O que eu consegui? Ninguém pensa isso sozinho. A gente só pensa isso mediante outra pessoa. Porque se você com 30 anos, sei lá, conseguiu comprar uma casa própria, sei lá, por assim, não sei se é condição financeira, e você tem alguém que tem não só uma casa própria, mas 3 casas próprias, a chance de você, ou vamos dizer que você só mora no aluguel e você vê alguém de 30 anos que tem 2 casas próprias já. A chance de você olhar para essa vida e achar que você é inferior, pior, que você tudo é muito grande. E o mais curioso de tudo é que essa comparação, ela existe, claro, e nós temos métricas no nosso meio para elucidar o que é mais importante, o que vale mais, o que é uma mulher bonita, o que é um homem bonito, não estou dizendo que não, os padrões existem, tá? E nem estou dizendo se isso é acertado ou não, estou dizendo só que existe. Né? O mais interessante é que essa comparação ela é sempre incompleta, ela é falível, porque você não pode se comparar ao outro se você teve histórias diferentes. Não dá. Não é lógico. Ah, eu tenho um amigo que ele é super legal, ele consegue coisas que eu não consegui. Tá, ele passou pelos mesmos problemas que você passou? Ele teve o pai que você teve, a mãe que você teve, a história que você teve? Se teve, aí tá bom, aí pode sofrer. Ela teve igual. Tá. Mas mesmo assim, mesmo irmãos, mesmo irmãs, uma mãe pode achar que deu a mesma educação para uma irmã, para uma filha e para o filho. Eles vão ser diferentes. Porque não importa tanto o que a mãe entregou, importa o que a criança entendeu. Por isso que tem irmãos que são diferentes um do outro. E ouviram a mesma coisa do pai e da mãe. Entende isso? Então, assim, não importa tanto, assim, não é isso que está muito em questão. Né? Então, essa comparação é uma comparação que dói, é sofrida, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ver alguém que tem o que não tem, eu concordo com isso, estou dentro disso também. Mas a questão central é nunca se questionar essa comparação, né? E eu gosto muito de ver, aí já é a comparação da boca para fora, aquelas pessoas que se comparam aos outros, mas não fazem nada. Esse é o fenômeno, esse é fantástico, né? É a pessoa que vê aquela pessoa malhar na academia e fala, ai, eu nunca vou ter esse corpo, porque assim, eu e você temos uma habilidade incrível de falar, de jogar a conversa fora. Eu já para perceber, de reclamar por reclamar. Quando vocês encontrarem alguém que tenta teorizar aquilo que você fala da boca para fora, você vai chamar essa pessoa de chato. Eu só quero falar mal, né? Eu só quero falar que eu. Aí a gente faz xixi, a gente brinca, né? Eu só quero falar de alguém que faz alguma coisa que eu não faço, eu sofro porque eu queria fazer, mas na verdade eu não faço, né? Então existe uma dimensão na vida humana e é uma dimensão pouco explicada, pouco falada, pouco compartilhada por razões óbvias, porque não vende, né? Do seguinte: nós temos sim capacidade de escolhermos alvos e metas e temos ambição e fazê-las. Perfeito, eu concordo com gênero, número e grau. Mas nós também temos muito desejo em não conseguir as coisas. E ninguém fala disso.
Não conseguir. Não conseguir. Não ser. Também. Temos uma habilidade incrível para isso. Sabe qual é o problema disso? É que o primeiro pote vamos chamar de vencedor, o segundo pote vamos chamar de perdedor. Fracassado. Entende? Um é fracassado, outro é perdedor. Olha o ato falho. Um é fracassado, outro é perdedor, né? Um é fracassado, outro é vencedor. Nem vem rir, viu, Daniela Gonzalez? Que você tem uma habilidade para descobrir meus atos falhos. Olha, depois que você descobriu aquele do story, eu falei, olha, vou ficar preocupado agora de escrever alguma coisa, hein? Que tá aguçado mesmo. Então, assim, porque para mim, né, dá na mesma, enfim. Mas isso é uma das coisas que deveria se pensar, né? Porque quando se faz um discurso, esse discurso é um discurso que vende muito hoje, né? Não importa de qual área, se é da uma área religiosa, uma área terapêutica, do vencer a todo custo, e que você tem que vencer, você tem que ser... os principais livros no Brasil é Seja Foda, Infodere-se, Seja Muito Foda, não sei o quê. Quem é da psicanálise, assim, o que a gente faz pensar é se alguém está fazendo um discurso vendendo que está ganhando, é porque tem muita gente perdendo. Ou porque todo mundo está perdendo. Porque a pessoa está trabalhando com a falta, né? Então, assim, e é curioso você pensar, quando você observa, assim, algumas experiências, parece que aquela pessoa que mais te vende, né, o modelo vida, mais vende para outras pessoas, mais essa pessoa, assim, às vezes é uma pessoa completamente desequilibrada, como eu estava falando, né? Quem mais oferece resposta para o outro, menos tem para si, né? Porque não para para pensar muito em si, né? Enfim. Bom, vou para a parte final aqui da aula, tá? Porque daqui a pouco vocês vão dormir. E aí eu vou abrir para perguntas, quem quiser fazer a pergunta. Bom, vamos lá. Então, para nós finalizarmos aqui essa ideia do narcisismo e do que eu estou querendo dizer. O narcisismo, então... Peraí, tem a Gerlaine aqui. Eu já ouvi que o sujeito muito narcisista é aquele que não foi olhado, e quanto mais narcisista, mais próximo da psicose. Olha, eu não sei de onde você ouviu isso aí, mas eu achei. Não. Não nada a ver. Psicose é uma estrutura, tá? Eu vou pegar, Giovanni, a tua pergunta e vou responder de uma outra forma. O que acontece quando alguém é muito olhado, né? Porque aqui você está falando de uma questão de alguém que é muito olhado. Acontece o seguinte: você tem duas movimentações. Quem não é muito olhado, quem acha que faltou atenção, vai ter duas opções na vida, que eu já falei aqui. Ou vai trabalhar incessantemente para ter o olhar do outro, ou vai trabalhar para não ter o olhar do outro. Aí o primeiro pote a gente vai chamar de alguém que faz as coisas para o outro, né? Fica frequentando espaços, querendo ser amado e aceito. O outro vai em algum lugar, sei lá, resolver-se na sua solidão e fazer coisas para si. Não deixe de ser narcisista, tá? O solitário também é narcisista. Mas agora ele está escolhendo para si. Porque, gente, isso tem que estar claro, né? Independente se você fazer escolha para o outro ou para si, o narcisismo está nos dois, tá? Ou é autoerótico ou é para o outro. O Daniel escreve. Porque parece que sempre que mostramos buscar a satisfação completa enquanto fazemos coisas que nos deixam, na verdade, satisfeitos. Porque parecemos ter prazer no desprazer. Ora, Daniel, agora você fez duas perguntas. Vamos começar pela primeira. Por que a gente busca ter a satisfação completa com coisas que nos deixam satisfeitos? Porque essa ilusão da satisfação completa vende muito bem. Gente, tem gente hoje que ganha muito dinheiro vendendo vida na internet. É lifestyle, né? Vendendo os casais que eu sei que são mais famosos, são casais que brigam, ou ficam simulando briga o tempo todo, simulando discussão de ciúmes. Se eles fazem um vídeo mostrando como eles se amam e se adoram, tem 3 mil likes. Se eles fazem um vídeo simulando um término e brigando, tem 300 mil. Então vende muito mais o conflito. Vende muito mais essa vida que ninguém quer ter. Isso que é interessante. Como é que isso chama tanta atenção? Por que eu não me atraio, ou não se atrai de uma forma geral, por aquilo que é bom, vai? Outra coisa, já vou terminar de responder para você, Daniel. Por que alguém, isso foi um interessante na análise, por que alguém só vem para análise para falar de problema? Nunca entendi isso. A pessoa chega e fala assim, eu vou te contar o que aconteceu na minha semana, as coisas ruins, sei lá. Aí termina, eu não tenho mais nada para falar. Por que você não fala do que te dá prazer? Olha como a pessoa tem, como o prazer não existisse. É por isso, sim, Daniel, nós temos uma coisa que também é pouco falada, nós temos um prazer enorme no desprazer. Nós chamamos isso em psicanálise de gozo. E eu precisaria de 6 meses para explicar isso para vocês. Infelizmente, numa aula não consigo.
O gozo é o que nós chamamos de psicanálise do prazer no sofrimento. Prazer em não conseguir. Prazer em fracassar. Isso é uma energia do inconsciente. É por isso que vocês vão descobrir que o fracasso não é à toa. Claro que você pode encontrar pessoas que são melhores que você. É evidente, você vai fazer um esporte, porra, o cara é muito, a mulher é muito melhor que você, tá? Mas fazendo uma realidade individual ali e tal, o fracasso nunca é à toa. Sim, o fracasso no sentido de alguém que não consegue alguma coisa que se propõe a conseguir. Né? Eu tenho um amigo que um dia ele me contou um caso interessante. Ele falou que ele trabalha num lugar há muito tempo e esse lugar foi oferecer uma promoção para ele. Ele foi, fez os processos lá, ele chegou na última etapa. Era só, olha que interessante, era só ele ir para o trabalho. E a vaga estava nele. Ele ia trabalhar menos, ele trabalha só 12 horas por dia, ele ia trabalhar, acho que 8 horas por dia, ele ia ganhar mais, ele ia ganhar tempo em algum lugar, qualidade de vida. Ele só precisava ir no dia do trabalho. Sabe o que ele fez? Ele ficou em casa jogando videogame. Sabendo que era só TI. Ele preferiu ficar na vida em que ele trabalhava 12 horas por dia, tinha menos tempo, menos dinheiro, em algum lugar mais sofrimento. Não é à toa. Não é à toa que a gente faz essas escolhas na vida. Então, existe sim, Daniel, e todos que me escutam, uma parcela muito significativa. Por quê? Se não existisse uma parcela significativa de prazer na dor, a gente não seria tão cúmplice da nossa dor. A gente não defenderia do nosso sofrimento com tanto custo. Né? A gente não... A gente não faria análise tanto tempo também, tem isso também, né? Então, a gente é sempre muito cúmplice da nossa dor. A gente só quer acreditar que não. A gente só quer acreditar que a gente é atravessado por ansiedade porque por causa das pessoas ou por causa de alguma outra coisa. Mas, no fundo, a gente é sempre meio cúmplice. Porque pode parecer que não, mas o sintoma saiu de você, né? Ninguém colocou a ansiedade na sua cabeça, veio de você. Claro que tem relação com o outro, não estou dizendo que não. Mas ninguém, você vai dormir, vamos coisa, agora você vai ter insônia, pau! Não, a insônia é sua, né? A gastrite é sua. Então, o sintoma pode nos atravessar, mas é uma coisa que nós fazemos. Tem a ver com o outro? Tem. Mas ele é nosso, não é? Se ele é nosso, qual a nossa causa disso? Vamos lá. Vamos lá, Daniel fez aqui. Aisha, qual a estrutura psíquica afetada para o desenvolvimento do transtorno narcisista na fase adulta? As três, o transtorno a estrutura da neurose, da psicose e da perversão, as três. Tá? E aqui, Aisha, esse transtorno narcisista, você está chamando de transtorno, eu estou chamando só de narcisismo normal, não é um transtorno. Tudo isso que eu estou relatando para vocês não é de ninguém que é doentado. Eu estou chamando isso de eu e você. Tudo que eu relatei aqui, eu não falei ninguém que é doente. Ninguém que, nossa, precisa de um tratamento seríssimo. Não, eu estou falando coisas que eu e você fazemos todos os dias. Schopenhauer diz que a vida é dor e sofrimento. Triste ele. Porque Schopenhauer, né, se isolou, não comia o que ele queria, ele falava essas coisas. E a baixa autoestima, legal. Célia, obrigado. Eu comecei a falar baixa autoestima e parei. Como é que se explica a baixa autoestima? Eu acho isso bem legal. É legal, quer dizer, é uma merda, mas eu vou explicar, né? A baixa autoestima se explica da seguinte, eu vou dar 2 níveis de explicação. A primeira, não tem como você ter uma baixa autoestima se você não se comparar. Não tem como você estar em casa, sozinho, sem fazer nada, você nunca ter visto ninguém e você se sentir feio. Porque alguém só é feio porque tem alguém bonito. Lógica comparativa básica. Alguém só é gordo porque alguém magro. Essa dicotomia serve pra gente. Então, Célia, a autoestima tem a ver exatamente com essa comparação. Primeira resposta. Segundo, que o problema não é se comparar, a gente vai se comparar. Vocês estão me vendo aqui, eu tô de boa, tem gente que não tá, tem gente que tá de fone, tem gente que tá com cabelo curto, tem gente, enfim. Comparar, a gente vai se comparar. O problema é que eu eleger o outro como objeto ideal e inalcançável. Esse é o problema. Não é se comparar, a gente vai. O problema é eleger esse objeto ideal e inalcançável e eu achar que por eu não alcançar, eu sofro. Entendeu? Eu sempre serei feio porque o outro ele tem uma aparência impossível. Então, eu faço harmonização facial, eu emagreço, eu faço bichectomia, se alguém me corrigiu, expulso da sala, eu faço essas coisas e e aí? Só que eu nunca vou ser igual ao outro.
porque por alguma razão a pessoa eleva o outro a uma questão assim surreal, que não é. É só você investigar bem a vida de alguém para você ver que esse alguém não é, que ninguém é, entendeu? E eu dizer que ninguém é, não tem que dizer que a gente é ruim, nada disso. Quer dizer que existe uma distância entre aquilo que você fala e aquilo que você é. É isso. Ainda mais se isso for para vender, gente, se for trabalho. Opa! Se estiver envolvido dinheiro. Ainda mais isso, nossa, mais assim. Então, autoestima tem a ver com essa questão da comparação, evidentemente, mas é esse ideal. O que fode a cabeça da pessoa é o ideal, entendeu? É achar que eu nunca vou ser tão magra, tão bonita, tão inteligente, tão forte, tão não sei o quê, tão, sei lá, entendeu? É achar impossível. Olha só a angústia, de novo. É a impossibilidade, né? Vamos lá. Continuando, tem algum livro que aborda o assunto do prazer e do desprazer? Daniel, até tem, mas é uma leitura um pouco mais avançada. Eu posso te falar depois aqui, mas é uma leitura um pouco mais avançada, né? Que vai trabalhar essa questão do cálculo neurótico do gozo, do Christian Dunker, toda a obra do Lacan fala sobre isso. E tem um texto do Freud, se você quiser ler, além do princípio do prazer, também aborda um pouco dessas questões. Rose, sim, você não está falando do transtorno, mas segundo a psiquiatria, ele existe. Perfeito. Ótima pergunta da Rose. Existe. Na psiquiatria você vai ter transtorno narcísico, transtorno de borderline, vai ter um monte de coisa. A psicanálise não é que ela descarta, não que ela descarta, mas nós temos diferenças diagnósticas. Por quê? Para quem gostar dessa situação, dessa questão, desde 1970 a psiquiatria mudou muito. Ela mudou radicalmente porque em 1970 houve uma exclusão dos psicanalistas para o diagnóstico clínico e na exclusão dos psicanalistas, né, entraram o que nós vamos chamar dos fármacos, né? Então houve uma pluridiversificação enorme da nomeação sintomática, das questões das doenças. O que eu quero dizer? Se você abrir um CID hoje, né, um DSM da vida, e você lê, arrisca o que eles citam de sintomas, é possível que você saia e você fale, nossa, eu tenho um traço de personalidade autista, eu tenho um traço de psicose, eu tenho 2 sintomas de borderline e eu sofro depressão. Então, assim, a gente tem muita recusa, muita... A pessoa vem para nós, Rose, na clínica, dizendo que tem, por exemplo, quantas pessoas eu atendi que me vieram com um laudo psiquiátrico de borderline, ou um colega bipolaridade, e ou o psiquiatra é muito mais experiente e melhor que eu, ou eu não entendi nada da pessoa, ou a pessoa só mentiu para mim, eu não vi um sintoma de bipolaridade da pessoa. Então, assim, a psiquiatria atrás tem o seu valor, tem a sua importância, mas a psicanálise sempre vai ter cautela a analisar esses diagnósticos psiquiátricos, tá? A gente sempre tem essa cautela porque muitas vezes a pessoa vem com milhares de coisas, e dá mesmo, porque a nomeação é muito grande, e calma, não sei se é tudo isso, tá? Enfim. Então, vou recapitular aqui e já vou encaminhar para o encerramento e, evidentemente, aqui, os que tiverem dúvidas também comentem, eu vou colocar, tá? Narcisismo e sexualidade. Isso é uma pergunta, Célia? Ou é para eu falar sobre isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou vou fazer uma frase final, encerro e já vou para a pergunta, já que vocês estão trazendo. Então vamos lá, o que nós entendemos hoje, o que eu tentei transmitir para vocês e foi a proposta do nosso encontro. Entender que o narcisismo é um desenvolvimento esperado, natural, de todos os seres vivos. Todos, os neuróticos, os perversos psicóticos, todos têm. Perversos psicóticos são uma outra área de sofrimento humano, lidam com narcisismo de forma diferente. Sumariamente, o que eu disse é são sobre os neuróticos, porque basicamente eu e você o que compõe a quase totalidade da população humana. Então, o narcisismo é um desenvolvimento que se inicia na primeira infância, que vai começar com essa relação do autoerotismo, de eu encontrar prazer no meu corpo, comigo mesmo, sem nenhum objeto externo. Com o tempo eu desenvolvo, eu ganho coisas, eu conheço pessoas, eu vou colocar a minha libido, eu vou fazer um investimento libidinal nessas coisas, essas coisas vão me dar muito prazer, e quando eu descobrir que eu consigo obter prazer com coisas fora da minha vida, fora do meu eu vou ter um conflito que vai se perdurar para a vida inteira. Qual é o conflito? Eu vou viver para mim ou vou viver para os objetos externos? Ou vou viver para o outro? Eu vou fazer coisas pensando no meu bem-estar ou vou fazer coisas pensando no bem-estar do outro? Aí nós temos um dilema que vai perdurar a nossa vida inteira
né? Passado também o que eu falei de eu ideal, que é aquilo que é o eu parental, aquilo que meu pai e a minha mãe quis de mim, que vai compor a minha identidade por um bom tempo, né? No meu desenvolvimento, na minha adolescência, juventude e vida adulta, eu vou ali começar a questionar esse eu parental dos meus pais e vou ali começar a estabelecer o que Freud chama de ideal do eu, que é justamente quando eu coloco outras coisas, outras frases, outras imagens que eu acho que compõem mais a identidade que eu quero ser, tá? Qual a questão cerne problemática desses dois? Palavra ideal e outro, né? Ou seja, aquilo que eu chamo de eu, aquilo que eu chamo de ego, na verdade é o resultado claro, clareado do que o ideal de outras pessoas para mim, tá? E eu coloco isso em mim, chamo de eu e busco viver. Quando é que eu sofro? Onde é que entra o sofrimento nisso? Quando, pela comparação ideal, eu não alcanço, eu me sinto muito mal, eu me sinto diminuído, eu me sinto feio, eu me sinto baixo, eu me sinto que eu não sou alguém que vale a pena existir. E dentro disso tudo, eu acrescentei para vocês um outro ponto, que é a tal da angústia, que é não só quando eu não consigo estabelecer uma atribuição ao meu sofrimento, quando também, né, essa coisa na qual eu me relaciono aparentemente não tem fim, não ter falta. Então, não é necessariamente eu não conseguir nomear a falta que me traz angústia, é eu não conseguir ter falta, é eu não conseguir possibilitar a mudança, é eu não conseguir ter o vazio, né? O que o neurótico narcisista passa a vida inteira com medo, na verdade, por vezes é o que ele mais deseja, que é essa questão necessariamente da falta, tá bom? Então, fiz aqui um resumo geral do que nós falamos hoje e eu vou, quem quiser agora, nós temos ainda mais um tempinho de aula, vou começar a responder as perguntas, tá? Narcisismo e sexualidade, Célia, eu não sei se foi uma pergunta tal, mas vamos lá, entendo que tenha sido. O que acontece? E vou fazer junto com a Gerlane, né? Sobre pessoas tímidas, inseguras, de ideal inalcançável. Olha só. Quando eu disse lá no início da aula de que o narcisismo ele é a causa de 99% dos nossos problemas, quer dizer o seguinte: você discute com alguém e fica chateado com alguém por causa de narcisismo. Por quê? Porque a pessoa falou uma coisa que feriu a imagem que tem de si mesmo. Porque a pessoa fez alguma coisa que você não esperava, né? Então, todo o nosso sofrimento vai estar associado a essa questão da proteção da minha imagem. A questão é o seguinte: a gente dá muito valor para si. A gente dá muita importância para si. Evidentemente, se eu me dou muita importância, se eu protejo essa minha imagem, quem vai ferir, quem for tocar na minha imagem, eu vou reagir de uma forma, né, violenta. Então, em algum lugar, o narcisismo está no cerne de todo o sofrimento, né? E a respeito aqui da sexualidade, que a Célia pergunta, quer dizer o seguinte: uma pessoa que tem uma sexualidade mais aberta, mais contrida, não importa, claro que é resultado da relação parental, enfim, das relações desse eu ideal, ideal do eu, mas demonstra uma coisa. Eu acho um fenômeno muito curioso de se pensar do vaginismo nas mulheres, né? Vaginismo, caso alguém não saiba, é uma contrição, né, que a vagina ocorre de uma forma praticamente involuntária na mulher, em que ela não consegue, numa relação sexual, né, o canal vaginal não se abre como deveria se abrir quando tem a excitação para, por exemplo, uma penetração. Seja com o dedo, seja com um objeto, ou necessariamente com o pênis. Ou seja, uma mulher que tem uma dificuldade enorme, né, em ser penetrada, e ter uma relação sexual com penetração, precisa ali, às vezes, de muito tempo de preparo, preliminares muito avançados, enfim. E outras mulheres, por exemplo, isso, né, se esquenta muito facilmente, enfim, não tem problema. O que é interessante pensar, esse sintoma do vaginismo, e até dos anos que eu já atendi, do que evidentemente a gente sempre escuta na clínica, ele, quando você analisa, investiga a história dessa mulher, você vai começar a entender as questões de como se elaborou o narcisismo dela. Igual uma analisando que eu tenho, você vê que, assim, trata de uma forma quase metafísica, seja por quais razões, a região genital, por exemplo. De tal forma que, às vezes, a gente eleva tanto isso que tem vergonha. Você viu uma mulher ou um homem que tem vergonha do próprio corpo, do órgão em si, vamos colocar? Evidente, tem a comparação do homem, a questão de ser grande, pequeno, bonito, feio. Na mulher também um pouco disso, e em especial o corpo todo. Mas o que é interessante pensar é o seguinte: a minha sexualidade, a minha relação com o meu corpo vai estar ela está intimamente relacionada com a forma na qual o meu narcisismo ele é colocado, com a forma na qual eu lido comigo mesmo, com a forma na qual eu penso sobre mim mesmo, né? Porque o outro ele vai ser só a extensão daquilo que eu penso comigo. O outro muitas vezes nem existe, né, ali, né? Ainda mais em uma relação que você não tem muito afeto, muito laço.
Então, a sexualidade aqui, quanto sexo, né? Porque a sexualidade é mais ampliada, mas o sexo, ele vai explicitar muito bem. Vocês já viram casos, agora eu vou dar um outro caso, eu disse de alguém de inseguro. Vamos pegar o caso daquela pessoa que é extremamente, sim, que se ama, né? Que tem muito aquele filme Psicopata Americano, que o cara tá transando e beijando os próprios bíceps e tal, tem muitas dessas relações, né? O que isso mostra? Mostra que o quanto, nesse caso, alguém, quando tem uma fixação muito grande em si, a fixação muito grande em si anula completamente o outro. Tanto que no sexo a pessoa está transando com ela. Né? Ela está literalmente ela só precisa do corpo da mulher ou do corpo de outro homem para gozar, mas não tem ridiculamente nada a ver com o outro. Então, o narcisismo, ele invariavelmente pode ter essa relação, é uma relação em conflito com o outro. Seja de eu não conseguir me abrir o suficiente, e aí eu sou inseguro, ou de eu ser tão aberto, alguma coisa assim, que eu anulo o outro. Né? O outro aqui acaba sendo alguém que está para o meu bel prazer. Tem aqui. Samantha, uma pessoa que sempre faz pelo outro, quando começa a fazer para si, sente-se culpada, angustiada? Totalmente. Por quê? É essa relação que eu falei da primeira infância, né? A pessoa descobriu que, né, no caso, o Freud vai dizer, já que é uma movimentação, a pessoa descobriu que, na verdade, ela consegue sentir prazer sem o outro. Né? A pessoa descobriu que, na verdade, ela consegue ter uma vida legal sem a outra pessoa. E ela sente-se angustiada porque ela sente que está traindo, ela sente que está abandonando, ela sente que ela não pode. Esse é o cerne da angústia. É achar que não pode. Por isso que eu falo da falta. É achar que não pode ser diferente, achar que não pode mudar. Então, o Freud vai dizer que essa tensão eterna de vivo para mim, vivo para o outro, vivo para mim, vivo para o outro, vai ali condicionando e vai sendo produtor de sofrimentos, né? Daniel, novamente, poderíamos interpretar a relação com o narcisismo como se fosse a relação que a gente tem com o nosso falo? Sim. O Daniel cita um conceito que eu não sei se todos sabem, mas não eu explico basicamente, que chama-se falo. O falo em psicanálise é tudo aquilo que você nomeia como falta e, portanto, você procura. Né? Então, falo pode ser dinheiro, falo pode ser um corpo, falo pode ser alguém, falo pode ser conhecimento, assim segue. E o falo ele é o que norteia nossas relações, e o falo do Daniel, nesse jeito que você traz, ele é o que alimenta o narcisismo, tá? O meu narcisismo, nesse sentido, ele vai estar muito machucado, ou muito defendido, muito elevado, mediante aquilo, se eu estou em consonância com o que eu chamo de falo. Se eu acredito que eu tenho, se eu acredito que eu sou para alguém, né? O tal de ser tudo para alguém. Então, tem essa relação, sim, de falo, e a problemática maior, que eu já falei para vocês, é que o falo não existe, né? O falo é uma ilusão que nós colocamos, porque o falo não existe no sentido não de que tem pessoas que têm mais dinheiro que outras tem pessoas mais bonitas que outras têm, mas não a garantia de que ao ter isso você vai ser superior a outras pessoas é uma ilusão bastante infantilizada e não tem nenhum cabimento, tá? A Rosane colocou, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Bom, meus queridos e minhas queridas, vocês têm mais algumas perguntas? A aula ficou clara? Está tudo certo? Entenderam tudo? Entenderam nada? Né? O que a gente faz da vida agora? Eu vou sair daqui, vou pegar uma faca. E as relações entre o narcisismo e os ciúmes? Ah, legal. Se a falta é importante nos relacionamentos, porque sem ela eu não tenho muitos motivos para permanecer? Legal. Os ciúmes em psicanálise, minha cara, não, quem tá falando isso é Letícia? Eu ia responder, então, de uma forma educada, já que a Letícia posso responder igual a qualquer pessoa. Então, Letícia, né, muito importante sua pergunta, tá? Legal aqui a sua contribuição na aula. Vamos pensar, então, a relação de narcisismo com os ciúmes. Veja só, eu vou lhe dar a resposta em dois níveis, tá? Uma primeira geral e agora vai colocar se a falta é importante, porque sem ela eu não tenho muitos motivos para permanecer. Ótima pergunta. Todo ciúmes em psicanálise, ele tem alguma coisa a ver com o que nós vamos chamar de uma homossexualidade. A homossexualidade aqui não quer dizer que é uma homossexualidade necessariamente de desejo sexual, erótico pelo corpo do outro, tá? Mas tem a ver do seguinte, tem a ver de uma certa atenção homossexual. Eu quero dizer, como é que alguém em tanto relacionamentos heterossexuais ou homossexuais, né? Que tem um objeto que diz que ama, ó, esse objeto aqui eu disse que amo, mas eu não paro de pensar em um outro objeto, que não está aqui. Então, o ciúmes em algum lugar, Letícia, ele é a lógica do desencontro. Ele deseja o desencontro, ele deseja o que não se está.
né? Ele deseja nos denunciar ali alguma falta que pode ser verdadeira ou não. Mas o mais interessante de se pensar é que a relação de ciúmes com alguém, como posse, ou necessariamente com essa questão de onde é que você estava, o que você estava fazendo e tudo mais, ela denuncia uma coisa muito interessante. O quanto que eu tenho ciúmes por alguém que muitas vezes eu não me importo tanto. Isso é curioso pensar. Por quê, professor? Porque a gente sempre está associado à ideia dos ciúmes como eu me importo, eu amo você, né? Eu não sei tanto. Eu não sei tanto. Porque o ciúmes também, ele tem uma relação de cúmplice, né? A pessoa tem que aceitar esses ciúmes. Se eu vou relacionar com alguém, eu já falo que eu sou muito ciumenta, a mulher fala assim para mim, então sai fora, não quero você. Olha só, o ciúmes tem a ver o seguinte, eu lanço um signo para você. O que é o signo? É alguma coisa que você saiba ler. Eu lanço um signo de dizer assim, eu sou isso com você porque eu te amo. Se você aceitar isso, entender que também quer dizer que agora nós estamos numa relação de troca em que não necessariamente envolve alguma coisa mais séria. Então, o ciúmes é uma afirmação do afeto. Letícia, eu não sei se o ciúmes é uma afirmação do afeto ou se o ciúmes denuncia a falta de afeto. Entendeu? Porque o ciúmes, ele é muito frio, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Quem tem ciúmes nunca revela necessariamente o que sente pelo outro. O ciúmes é sempre a capa para revelar alguma outra coisa, para não revelar alguma outra coisa. Sabe assim? Porque aquilo, você diz que ama muito alguém, mas você não fala que ama, você não demonstra que ama, você só fica com ciúmes. O que é isso? Sabe? Então eu acho que o ciúmes, na verdade, ele é alguma coisa que a gente utiliza para mascarar, às vezes, uma coisa que a gente não gosta, não deseja muito, ou até mesmo até não ama, né? É um olhar, tá? E só para responder, né, quando você fala da falta aqui, né, se a falta é tão importante, por que que sem ela não tenho mais motivos, né, para permanecer? Porque em algum lugar, Letícia, né, olha, essa aqui é interessante, o neurótico só oferta para o outro a falta que consegue suportar. O problema da falta é quando alguém nos oferece uma falta que a gente não consegue suportar. Entende? Que não é a falta total, mas é alguma falta que a gente não banca. Porque a gente vive em falta, a gente não nasce, não dá grudado com alguma pessoa. E a gente suporta, você não tem amigas e amigos, e sei lá, e eu também, que a gente pode ficar sem se ver e depois se encontra. A gente precisa se ver, se falar sempre. A questão é que, por vezes, o outro oferece uma falta que a gente não consegue suportar. E a gente não permanece na relação. Ou briga, né? Bom, aula maravilhosa, grato pela oportunidade, obrigado, Kessia. Feminicídios pode ser explicado por ciúmes narcisismo totalmente. O feminicídio, a última pergunta, tá, gente? Eu já vou encerrar aqui, até para vocês não ficarem, depois a gente vai falar umas coisinhas. O feminicídio, ele é a grande ilustração do como que um homem, além de né, você precisar muito de análise, como que um homem desvaloriza um objeto. Eu tenho dificuldade em entender que um homem mata uma mulher por amor. Muita dificuldade. Né? Eu acho que o matar, ele é algo muito banalizado. Por isso se mata tanto. Né? Em algum lugar, eu acho que eu só consigo matar alguma coisa que eu não tenho, que eu não dou muito valor. Porque eu consigo viver sem. Entende? Se a angústia do cara é tão grande, tudo bem, tem uns que se matam depois, mas aí é difícil falar se o cara se mata porque ele não consegue viver sem a mulher ou por culpa, ou porque ele vai preso, aí já é outras nuances, né? Mas é interessante assim, como que esse objeto que você disse que você não vive sem, você consegue viver sem, ainda de uma forma tão bruta, matando? Então, o feminicídio eu acho que é uma grande banalização, né, do afeto. E, acima de tudo, a mulher em psicanálise é a representação da falta, né? Por isso que dói tanto nos homens. Bom, eu vou encerrar a minha fala agora, tá? Tiago, eu não sei se você vai encerrar agora também, ou se já vai falar alguma coisa gravando, fique à disposição. Essa aula ficará toda disponível no seu canal do YouTube? Eu acredito que sim, tá, Bianca? Isso, então já a aula tá lá no YouTube, depois se vocês quiserem ver, quiserem, né, depois se puderem comentar lá, tá? Se vocês gostaram de alguma coisa, sempre ajuda a gente. E agora, o que que a gente tem, Thiago? A gente tem alguma coisa para mostrar para vocês. E aí, qual que é a surpresinha do dia?
Conta pra gente. Tá. Ó, hein? Ó, 1, 2. Vai, Thiago. Não faz eu perder o tempo. Já perdi. Já. 2, 3. O que apareceu aí? Cadê? Você tá vendo seu WhatsApp? Cuidado, hein? Ó, o WhatsApp ali no fundo. Então, ó, quantas mulheres, hein, Thiago? Um rapaz sedutor, certamente. O que é? Agora não apareceu mais. O que era? 2, 1. O que é? Isso, olha só. Nós temos aí o senhor Bom Velho Freud, e nós estamos aqui oferecendo para quem se interessar, tá? Você que viu minha aula, me conheceu agora, gostou, alguma coisa assim. Ah, quero continuar falando com você, o que eu faço? Nós temos aqui uma introdução ao pensamento freudiano, tá? Estamos fazendo uma super mega promoção por R$ 59,90, tá? 5 aulas que eu dou, tá? Nessa plataforma, do mesmo jeito que eu dou aula aqui agora. Então, quem foi Freud, passa um pouco da biografia, do que é importante saber, a descoberta da psicanálise, como é que Freud descobre a psicanálise, por que a psicanálise foi descoberta por uma mulher, depois quem não sabe vai averiguar, o que é o tal do inconsciente para Freud, como que ele nos afeta diariamente, e os fundamentos da psicanálise 1 e 2, né? A relação de o que é libido, o que é catexia, o que é pulsão, tá? Então, são alguns fundamentos bem legais aí que você que está iniciando, ou você que já estuda e quer rever, tem à disposição. E aí, para a pessoa comprar isso, faz o quê, Tiago? Que eu não tenho a menor ideia. Claro. Rogéria, fala para gente. Então, pessoal, para quem quer comprar o curso, pode me procurar. Vocês têm aí o WhatsApp, me procurem pelo WhatsApp, tá? Que eu já encaminho o link para vocês. Essa promoção aí com esse preço de lançamento vai até o dia 15 de setembro. Indiquem-nos também e me procurem. Isso. Rogéria. Oi, pode falar, pode falar. Não, e já travem suas agendas para daqui a 15 dias para a próxima aula. Eu vou dar uma aula de sonhos, tá? Aí, vai ser sobre os sonhos. A gente vai descobrir. Oi, pode falar. Pode falar, não pode falar, Henrique. Não, eu ia falar besteira. Eu só falo besteira, pode falar. É normal. É. Indique aí o pessoal, seus amigos, pessoal de turma, tá? Pedem para nos procurar para a gente fazer inscrição. A próxima aula vai ser bem interessante sobre os sonhos, dia 11 de setembro. Isso, a gente vai descobrir por que você sonha com seu ex e por que você deseja isso, tá? Então venham daqui 15 dias para vocês descobrirem essa máxima, tá? Bom, quem tiver interesse, tem lá o meu Instagram, o próprio Rogéria, entre em contato, fique à vontade, indiquem, comentem, tá? Isso ajuda bastante. E eu acredito que seja isso, né, meus queridos? Eu agradeço imensamente. Oi, pode falar, Thiago. Dá para falar. Isso. Tá. E agora, Thiago, a gente vai fazer a fotinha? Tá, meus queridos, então, muito prazer a todos, tá? Quem me conheceu agora, meu nome eu sou Henrique, né? Minha aula é isso mesmo, não tem muito o que fazer diferente.